Nos vídeos anteriores abordei aspectos comportamentais, como é que a gente pode melhorar o nosso desempenho e não só isso, mas ter mais felicidade durante a vida. Mas nesse vídeo agora eu venho falar sobre as mudanças em termos tecnológicos e como é que vão afetar a indústria farmacêutica. E para começar a falar sobre isso, eu vou falar de um estudo mais geral, um estudo que foi promovido pela IBM em 2018, que entrevistou 5.700 CEOs em 48 países do mundo. E nesse estudo foi perguntado como é que eles estão encarando, se eles estão preparados para esse futuro que está chegando agora com essas mudanças tecnológicas. E 59% deles disseram que não tinham os recursos e as pessoas necessárias para enfrentar esse novo cenário que a tecnologia está proporcionando. Desses que disseram que não estavam preparados, que não tinham os recursos suficientes, perguntaram: você tem algum plano? Tem algum plano em execução para poder diminuir, para poder mitigar essa deficiência? 50% não tinham nenhum plano. E nesse estudo, as soft skills foram as características, foram as competências que mais as empresas valorizaram. Antes, em 2 anos antes, em 2016, eram as hard skills que eram mais valorizadas, mas em 2018, priorização, administração do tempo, flexibilidade, comunicação em ambiente de negócios, saber transitar e negociar em ambientes de várias equipes. Todas essas soft skills são habilidades, são características que as empresas estão buscando. Recentemente, em uma palestra do professor Silvio Meira, ele comenta que há algum tempo as empresas queriam generalistas, profissionais generalistas. O que seria isso? São pessoas que entendem um pouquinho de vários assuntos. Depois mudou-se, a empresa agora, o mercado agora queria o quê? Especialistas. O que é um especialista? São pessoas que entendem muito de poucos assuntos. Então, esses assuntos aqui eles entendem com muita profundidade. E agora, o que as empresas estão querendo? O que vai ser necessário nesse novo ambiente tecnológico? São profissionais que são o gen especialista. O que é isso? Eles entendem muito, são profissionais que entendem muito de muitos assuntos. E você pode virar assim para mim e dizer: mas André, como é que isso é possível? Como é que a pessoa pode entender em profundidade de vários assuntos? É justamente utilizando as características das soft skills que foram relatadas antes. Capacidade de comunicação, capacidade de trabalhar em um ambiente de muitas equipes. Dessa forma você vai conseguir se comunicar com outros gen especialistas e ter o que a empresa está querendo. Tem um estudo voltado para a indústria farmacêutica feito pela McKinsey. Nesse estudo foram entrevistadas 3.700 pessoas de 17 grandes indústrias farmacêuticas em 28 países. E o que é que esse estudo traz? Ele diz que 41% das empresas, a minoria, sabe exatamente quais são as skills que são necessárias atualmente. E que se a gente coloca num ambiente de 10 anos, cai para 27% o número de empresas que sabem quais são as skills que realmente vão ser necessárias. Por quê? Porque nesse estudo ele também levanta 2 pontos que estão transformando ou que vão transformar a indústria farmacêutica. O primeiro é a mudança de modelo de negócio. Existem agora medicamentos que são feitos de forma personalizada e venda direta. A outra mega tendência que também está modificando o ambiente é o surgimento de terapias celulares e terapias gênicas. O que é que o pessoal está prevendo? Que muitos empregos vão desaparecer e muitos empregos vão surgir. Quer dizer, vai mudar o perfil do emprego. E mostrou-se também que os empregados eles estavam com grande vontade de aprender essas novas skills para estarem inseridos nesse mercado. O estudo finaliza dizendo que se a empresa conseguir fazer essa migração da força de trabalho com as características do cenário anterior para o novo cenário, essa empresa, quem for mais bem sucedida nessa estratégia, vai ter uma vantagem competitiva em relação às outras. Hoje nós vemos muitas farmacêuticas, muitas indústrias farmacêuticas colocando o paciente como centro de sua estratégia. Esse tipo de movimento é interessante, porque de acordo com Michael Knowles, conhecido como o pai da educação para adultos, ele destaca 3 pontos como sendo muito importantes. O primeiro é: a vontade de aprender está ligada ao desenvolvimento social, ou seja, ao propósito. O segundo ponto é que a motivação intrínseca
é bem mais forte do que a motivação extrínseca. Ou seja, a vontade de aprender ela é bem mais importante do que, ou funciona mais, do que, por exemplo, um prêmio para o aprendizado. Isso não quer dizer que um prêmio para o aprendizado seja ruim, uma estratégia ruim, mas que a motivação, quando é intrínseca, tem mais efeito, ela é melhor. O terceiro ponto que ele destaca é que o adulto ele precisa saber por que ele está aprendendo aquilo. Aí quando a gente lembra do estudo da McKinsey, que aponta que os empregados eles estão querendo aprender novas skills, já bate com a teoria de Malcolm. E a estratégia de colocar o paciente no centro do processo facilita que a empresa ela consiga enxergar de forma mais nítida o seu propósito e facilita que o colaborador também consiga ver o propósito do seu trabalho. E de acordo com o autor Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, ele diz que as pessoas podem ser divididas de três formas em relação a como encarar o trabalho. O primeiro, ele encara o trabalho como uma forma de receber dinheiro. O segundo tipo é aquele tipo que ele enxerga o trabalho como uma forma de evoluir na carreira. E o terceiro tipo é aquele que ele enxerga o trabalho dele como o propósito da vida dele. Ou ele enxerga o propósito daquele trabalho. Então, colocar o paciente como centro facilita isso. E se você consegue juntar uma empresa que tem um propósito claro e um funcionário, um colaborador que tem um propósito também claro e definido, essa mistura aí é uma mistura muito produtiva e que pode trazer resultados surpreendentes. Mas voltando para o cenário da indústria farmacêutica, cresce a importância do treinamento. A gente pode dividir o core do treinamento em vendas em gestão de contas, habilidade de vendas, conhecimento técnico e soft skills que fica permeando essas três habilidades. Sim, quanto mais tecnológica a empresa é ou vai se tornando, mais a necessidade do desenvolvimento de soft skills vai aumentando. Além daquelas soft skills que eu comentei anteriormente, como capacidade de comunicação, capacidade de trabalhar em ambientes de equipe, de várias equipes, flexibilidade, adaptabilidade, tem uma soft skill que cresce bastante em termos de importância, que é o lifelong learning. Uma vida de aprendizado, uma vida onde a pessoa aprende e desaprende constantemente. E essa soft skill, ela cresce em importância porque os cenários eles não estão com um design completamente pronto. Ainda existe muita dúvida do que é que vai chegar. E na prática, como é que seria esse aprendizado? No livro Expertise Economy, fala que o aprendizado, para ser mais efetivo, tem que ser multissensorial. Ou seja, a gente deve usar o Omnichannel para poder transmitir a mensagem. Aulas presenciais, quando possível, aulas gravadas, podcast, mensagem de texto, material para ler. E ela deve ser síncrona, quer dizer, consumida na hora que está sendo produzida, tipo uma aula presencial, e assíncrona, onde é gravado o material e para ficar à disposição de quem está aprendendo, para consultar em determinadas horas que for mais conveniente para a pessoa. O objetivo, na realidade, não é ter a aula ou o material didático 24 horas todos os dias da semana, mas o objetivo disso é obter mais engajamento. E o loop de aprendizagem deve ser utilizado quando for possível. Quanto mais a gente puder usar o loop de aprendizagem, melhor. Quer dizer, o que é o loop de aprendizagem? Passa-se o conhecimento, coloca-se a prática, dá o feedback e tem a reflexão. Então, quando passa por esses quatro aspectos, existe uma maior possibilidade daquele conhecimento virar uma skill, virar uma habilidade. Ainda no processo de treinamento, a gente tem que incluir o pré-treino e o pós-treino. Pré-treino é todo aquele material que a gente começa a enviar para poder preparar o indivíduo para o treinamento. Estudo antes, mensagens de texto, infográficos, tudo que pode auxiliar, criar uma expectativa, preparar o ambiente para o treino é ideal. E o pós-treino também, para poder ajudar na retenção. Continua-se com podcast, aulas gravadas, infográficos, mensagens de texto. Todo esse processo é para facilitar esse loop de aprendizagem. E além de todos esses aspectos que eu falei anteriormente, a gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo complexo,
O que significa complexo? Que ele é tecido junto. Então, para uma maior efetividade de um programa de treinamento, ele tem que envolver as diversas áreas que têm interesse. Então, tem que conciliar todas essas necessidades, conciliar as necessidades futuras da empresa e criar um ambiente de aprendizagem saudável, um ambiente de aprendizagem gostoso, efetivo e sempre colocando o paciente em primeiro lugar. Meu nome é André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Foi muito bom ter você por aqui e até um próximo vídeo.